A fé, queridos, é o principal alicerce de todas as disciplinas espirituais. Tudo começa pela fé. Existem muitas disciplinas espirituais, muitos dons do Espírito, muitas vocações e movimentações de Deus através da igreja. A igreja pode servir de muitas maneiras, mas tudo provém da fé. Tudo começa pela fé. Até mesmo para eu amar alguém, primeiro é necessário eu crer. Por que é preciso isso? Porque se eu tentar amar alguém com base apenas no meu sentimento, vai ter um momento em que eu vou falhar. Porque o meu sentimento nem sempre vai corresponder àquilo que Deus manda. Deus nos manda amar e não sentir amor. O meu sentimento, às vezes, ele se opõe àquilo que Deus manda. O meu sentimento, às vezes, está desejando o prazer, está desejando a satisfação, a autossatisfação. O meu sentimento, às vezes, está alinhado com o meu ego. O meu sentimento, muitas vezes, me trai, porque ele se opõe ao caminho de vida, ao caminho de Deus. Se eu esperar sentir, eu não vou conseguir agradar a Deus. Muitas vezes eu vou ser tentado a seguir o meu próprio coração, no sentido de sentir o meu sentimento, o que eu tenho vontade, o que me dá prazer. Mas muitas vezes isso é oposto à vontade de Deus, é oposto à palavra de Deus, à ordem de Deus. Quando houver esse conflito, o que será que eu e você vamos fazer? Quando eu for tentado a fazer a minha vontade, quando eu for tentado a reagir, quando eu for tentado a brigar, agir na mesma moeda, quando eu for tentado até a odiar alguém, como eu vou fazer para amar? Meu sentimento, ele pode não corresponder àquilo que Deus está mandando, mas a ordem de Deus é para amar até o nosso inimigo. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso amar o inimigo? Como que eu posso servir aos irmãos? Como que eu posso evangelizar? Como que eu posso manifestar um dom, seja profecia, cura, seja o que for? Embora o amor seja o dom supremo, mas o que nós aprendemos e descobrimos, que esse dom supremo, ele só se manifesta no dia em que eu crer em Deus. Primeiro vai precisar brotar fé no nosso coração. Por causa da fé, Deus vai ter um caminho, um espaço para moldar o meu coração e me fazer amar até o meu inimigo. Não existe sentimento em nós de amor por um inimigo, por alguém que nos despreza, que dá as costas, que, enfim, não existe um sentimento, mas existe uma ordem. Como é que eu faço então para alinhar o meu coração, o meu sentimento? Eu preciso crer que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque ninguém pode agradar a Deus se não crer que Ele existe e que Ele é recompensador, galardoador de quem o busca. Eu preciso crer. Se eu crer, então eu vou obedecer. Diga, se eu crer, então eu vou obedecer. Muitas vezes a minha obediência não vai ser porque eu sinto vontade, não vai ser porque eu tenho o desejo, mas é porque eu creio que Deus é o Senhor de todas as coisas. Eu creio que Ele sabe o que é melhor para mim.
eu creio que Ele me criou, que Ele tem um propósito para mim, e que Ele é capaz de me firmar na minha identidade. Escute isso, eu falei isso nessa semana no Raízes e Frutos, seminário que a gente ministra depois do Lidere, e até citei um vídeo que eu vi de uma pessoa, uma mulher ministrando, e que a Bruna tinha compartilhado, onde ela fala uma verdade, que uma pessoa não consegue, por exemplo, renunciar a pecados, enquanto ela não crer em Deus, de maneira total, plena, absoluta. Por quê? Porque nós só podemos ir até onde nós cremos. Nós só podemos pisar em algo que nós vemos pela fé que é possível andar. O apóstolo Pedro, ao ver Jesus sobre as águas, ele não podia andar. Mas ao olhar para Jesus, ele disse: Senhor, se é tu mesmo, me manda, dá uma ordem, eu vou. Ele já sabia que debaixo da ordem de Jesus, as coisas aconteciam e Jesus deu uma ordem: vem. E ele creu nessa palavra e botou o pé na água. Ele creu. Então, voltando ao que eu estava dizendo, para eu não fugir, se eu preciso renunciar a algum pecado, eu preciso crer que Deus me capacita a vencer aquele pecado. Eu preciso crer que Deus tem um novo caminho para a minha vida. Eu preciso crer que Deus é suficiente. Por quê? Porque eu posso até descobrir um propósito. Eu posso saber o propósito da minha existência. Eu posso ter desenhado o propósito pelo qual eu existo. Você pode saber qual é o seu propósito, suas habilidades, seus dons, e você fez cursos, teste vocacional, você sabe tudo sobre você, o que você gosta, o que não gosta, quem você é, você sabe o propósito da sua vida, mas você não pode viver o propósito enquanto você não estiver firmado na sua identidade. A identidade vem primeiro. E a identidade nós só recebemos quando cremos em Deus totalmente. Quando há uma fé genuína no coração, então nós temos um alicerce para construir o propósito, para viver o propósito. Eu não posso viver o meu propósito, correr atrás do meu propósito, enquanto eu não estiver firmado na minha identidade. Quem eu sou em Deus? O que eu quero dizer é que se eu, a partir da minha fé, é esse firme fundamento, é a prova daquilo que eu não vejo, se pela fé eu creio no Deus que me fez para aquele propósito e me tornou seu filho, então eu pela fé vou alcançar aquele propósito. Não é pela minha própria força, não é porque eu tenho capacidade, é diferente. Alguém que descobre o seu propósito, mas não tem fé, o que ele vai fazer? Ele vai empenhar esforço humano, força do próprio braço, força intelectual. Ele vai fazer de tudo para alcançar o propósito, mas ele não vai conseguir. Por quê? Porque o que não provém da fé é pecado. O que não provém da fé é humano, é esforço próprio. Se você conseguir alguma coisa que não provém da fé, você vai ser o seu próprio salvador. Você vai dizer: eu consigo, eu posso, eu sei. Isso é pecado. O que não provém da fé é pecado. Mas se pela fé
eu crer que eu sou filho de Deus, então eu vou me apropriar da minha identidade. Eu sou filho de Deus, eu creio nessa verdade. E aí, a partir disso, nada mais pode me parar. Eu creio que Deus tem um propósito para mim e que Ele me sustenta. Eu creio naquilo que eu sou. Então eu sei que eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu não sou o que o meu desejo diz que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou na sua palavra. Eu só entro nisso pela fé. Eu preciso crer, eu preciso dar um passo de fé. Agora, se diante das circunstâncias difíceis, o diabo conseguir nos fazer duvidar da palavra e do caráter de Deus, nós vamos ser vencidos. Tudo que nós construímos na vida espiritual depende desse fundamento. Fé é o firme fundamento. Fé é a certeza. Fé é a convicção daquilo que eu não vejo. Agora escute isso, essa fé só tem valor quando ela é provada, refinada pelo fogo das tribulações. Ela só tem valor nesse ponto, porque assim como o ouro e a prata, antes do fogo, ainda estão misturados com impurezas, a nossa fé também tem que ser provada, refinada, para que ela alcance um valor como o do ouro. Então, se as circunstâncias me fazem duvidar do caráter de Deus, a minha fé não vai alcançar esse valor. O meu propósito vai ficar distante, porque o próprio Deus não vai poder agir na minha vida. Ou eu vou sabotar a mim mesmo pelo medo e dúvida, ou então eu vou entrar por um caminho de autossuficiência, arrogância, como eu falei há pouco, eu posso, eu consigo, eu sei, e não vai dar em nada. Mas, volto a dizer, se o diabo conseguir nos fazer duvidar da palavra e do caráter de Deus, nós seremos vencidos. Qual foi o primeiro pecado então? O primeiro pecado da humanidade, Adão e Eva, qual foi? Alguns vão achar, eles desobedeceram a Deus. E de fato, eles foram desobedientes a Deus. Mas tem algo mais profundo antes da desobediência. E que tem a ver justamente com o que eu disse há pouco. Sobre a identidade vem antes do propósito. Eu preciso crer que eu sou filho de Deus, e que esse Deus é o meu Pai, e que o seu caráter não muda, não falha. No dia que nós cremos nisso, querido, nós avançamos. O nosso problema, muitas vezes, é que nós duvidamos do caráter de Deus. Nós duvidamos dele, como Eva duvidou. Satanás se aproxima de Eva e diz: foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore, tal. E Eva responde a Satanás: não foi assim. Tudo que o diabo queria era só isso, que ela desse ouvido e entrasse numa conversa com ela. Assim como às vezes nós damos ouvido para certas vozes que tentam nos tirar do foco e da presença de Deus, do propósito da nossa identidade. Tudo que o diabo queria é isso. Daí o diabo foi e plantou uma semente de dúvida. E disse para Eva: olha, não é verdade isso. Quando Eva respondeu e disse: não, ele disse que podemos comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão morreremos. Aí Satanás falou: não é verdade isso. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ser igual a Ele, conhecedores
do bem e do mal. Naquela hora, Eva deu espaço para sua própria cobiça, para sua própria concupiscência. Por que ela deu espaço para essa cobiça, para essa concupiscência? Porque ela duvidou do que Deus falou e acreditou no que o diabo disse. Quando você duvida de quem você é para Deus, quando você duvida do caráter dele, quando você duvida de que ele é o Deus Criador e seu Pai, que ele sabe o que é melhor nas suas circunstâncias, nas suas dificuldades, naquilo que vem para provar a nossa fé. Quando a gente duvida disso, nós abrimos um espaço para o inimigo nos roubar aquilo que pode nos levar à vitória plena sobre ele. Foi isso que Eva fez. O primeiro pecado, antes de obedecer então, foi a incredulidade. Ela duvidou do que Deus falou. Diante da palavra de Satanás, ela tinha uma opção: dizer, como Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ou porque Deus disse, eu acredito no que ele disse. Eu sei quem é o meu Deus, o meu Pai, eu sei que ele não erra, ele não falha, ele não muda. Então as minhas circunstâncias estão difíceis, mas ele é a minha resposta. O meu desejo está uma bagunça, mas Deus ainda sabe o que é o melhor. Eu não tenho vontade de amar, mas eu ainda assim vou amar e perdoar, porque Deus sabe o que é melhor. Eu não tenho vontade de orar, mas ainda assim eu vou dobrar o joelho e vou orar. Eu vou obedecer, porque eu creio que Deus não falha. Eu creio no caráter dele. Eu creio que o caráter de Deus, irmãos, é infalível, é perfeito. Se eu creio nisso, eu vou continuar obedecendo, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não sinta, eu vou obedecer a ele. Amém, querido? Esse lugar de obediência só existe para aquele que tem fé, para aquele que crê. Aquele que crê de todo o coração não será confundido. Não será confundido, porque aquele que crê vai olhar para ele e vai vê-lo como o Deus Pai. O Pai, não como um Deus distante, criador, não como um Deus relojoeiro. Essa é a versão, né, do deísmo, né? Acredita em um Deus, mas um Deus que deu corda no mundo e foi-se embora. O Deus que nós cremos no cristianismo, ele não foi embora, ele não nos esqueceu. Ele é um Deus pessoal e relacional. Ele é um Deus que conhece o nosso nome, que sabe as nossas crises e dores. E tudo que Deus quer é que a gente volte o nosso coração para Ele e diga: Senhor, eu creio que o Senhor é o meu Pai. E eu vou permanecer em fé, te obedecendo. Eu não entendo as circunstâncias, a situação é difícil, o meu problema permanece, mas eu continuo crendo no Senhor. Minha vontade é outra, o meu desejo é outro, mas eu vou obedecer, eu vou fazer a tua vontade, eu vou procurar a tua vontade, porque eu creio que o Senhor ainda é digno da minha devoção, da minha obediência. Então o primeiro pecado foi a incredulidade. Eva duvidou do que Deus disse e acreditou na ideia de Satanás, na proposta de Satanás, que era muito tentadora, né? Fazer o que agrada. A árvore, né? O fruto era agradável aos olhos, à vista, era
desejável para dar entendimento. Tudo estava ali de acordo com o desejo, com a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Tudo estava ali. Na hora em que ela duvidou do que Deus disse e deu ouvido para mentira, pronto. Ela deu vazão para a concupiscência. Mas eu quero encerrar aqui te dizendo, a fé continua sendo o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que eu não vejo. Então eu posso não me ver agora realizando tudo aquilo que Deus quer de mim, mas pela fé eu creio que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu creio que eu vou alcançar o que Deus disse que eu vou alcançar. Eu creio que eu vou viver como um filho de Deus no meio dessa geração. E eu vou fazer a diferença. Quantos creem nisso, queridos? Nós estamos precisando de pessoas nesse tempo que vão ter o coração cheios de fé nessa geração. Cheios de fé. Porque vem tempos, irmãos, o fim dos tempos, em que muitos vão perder a fé em Deus. É a palavra que nos diz, quando o Filho do Homem vier, achará ele fé na terra? Será que quando ele vier, achará fé na terra? O que essa expressão quer dizer é que o cenário é semelhante a Israel, muitas vezes, especialmente naquele tempo de Elias. A multidão do povo se perdeu. Muitos vão se perder, muitos vão perder a fé em Deus, esse firme fundamento vai ser esquecido, vai ser perdido. Muitos não vão crer no propósito de Deus, não vão crer que são pessoas transformadas em filhos capacitados para vencer as suas tentações e adversidades. Muitos não vão crer mais nisso e vão aceitar a proposta do mundo, vão aceitar viver como os padrões do mundo. Para que renunciar tanta coisa? Para que renunciar o pecado? É mais fácil se entregar, e muitos estão se entregando mesmo. Estão se entregando aos seus próprios sentimentos de ira, de vingança, de ódio. Estão se entregando aos seus sentimentos de prazer, de carnalidade, de pecado. Sua vontade de ser feliz é maior do que o compromisso assumido com Deus diante de testemunhas. Muitos estão indo por esse caminho. Mas como eu falei, o cenário de Israel na época de Elias, e em tantas outras épocas, é que muitos, a grande maioria, poderia ter desistido. Mas Deus falou para Elias, Elias, ainda existe 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal. Ou seja, ainda tem o remanescente. E o remanescente é o símbolo de um povo que vai permanecer em fé por toda a sua vida, sem duvidar do que Deus disse, crendo de todo o coração que o que Ele disse é a verdade, o que Ele falou ainda está de pé, a promessa dEle vai se cumprir, e eu vou viver o meu propósito, porque eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu não sou o que o mundo diz, eu não sou o que a filosofia ou a ideologia diz, eu sou um filho amado de Deus. Eu preciso crer nisso. Se eu creio que eu sou filho de Deus, eu creio que tem um Pai que cuida de mim, eu creio que tem um Pai que realiza grandes coisas. E aqui eu quero encerrar, fique de pé por favor, eu quero orar contigo. Mas hoje na reunião de novos membros, meu coração se alegrou tanto de ouvir o testemunho desses queridos que estão chegando para cá agora. E de ouvir o relato deles dizendo
o que Deus tem feito nesse lugar na minha vida, como que o Espírito Santo tem falado comigo, como que Ele confirmou que era para eu estar aqui como membro nessa igreja, como que Deus tem me amparado e me restaurado através dessa igreja. Tudo isso é pelo poder do Espírito Santo. É Deus. Como que isso me alegrou de ver que enquanto nós estamos trabalhando, pregando, orando, o Espírito Santo está fazendo aquilo que nós não podemos fazer. E ouvir os testemunhos, com alguns com lágrimas nos olhos, dizendo: olha, eu estou vivendo milagres aqui, fruto das pregações e dos apelos quando eu vou à frente e recebo a oração, e Deus está fazendo milagres na minha vida, e por isso eu quero ser membro dessa igreja, eu quero estar aqui. Não, nós não somos os melhores, nem a igreja melhor, nada disso, mas pela graça de Deus, nós somos filhos de Deus e vamos continuar anunciando isso, que há um Deus vivo que faz milagres. Pela fé, nós vamos viver o impossível. Pela fé, nós vamos viver o propósito de Deus. Escute isso. Eu quero que você inclusive fale para o seu irmão depois. É impossível viver o meu propósito se eu não acreditar em quem eu sou para Deus. É impossível viver o meu propósito se eu não crer no que Deus disse ao meu respeito. Você pode dizer isso para alguém? Fala para essa pessoa aí do seu lado. É impossível eu viver o meu propósito se eu não acreditar no que Deus disse ao meu respeito. Agora pergunta para ele aí: você crê ou você duvida? Fala para o outro: você crê ou você duvida? Agora junto comigo, levanta a tua mão para o céu e diga: se você não crê, eu creio por você, meu irmão. E comece a orar e declarar em nome de Jesus nesse lugar: Deus, eu creio que eu sou filho, eu sou filho de um Deus que me ama, um Deus que cuida de mim, um Deus que me criou com propósito, e Ele é poderoso para falar comigo, para me dar direção. Ele é o meu Pai. Ele não é um Deus distante, Ele não me esqueceu. Eu creio em Deus como um Pai amoroso que fala, que o aconselha, que me orienta. E eu creio que o Senhor é poderoso para fazer na vida do meu irmão. Eu creio que o Senhor pode fazer o meu irmão também se firmar na identidade dele e acreditar que ele também vai alcançar o propósito. Oh, que pode glorificar ao Senhor nessa hora. E eu queria perguntar se tem alguém aqui que hoje precisa se reconciliar com Deus. Se tem alguém aqui que hoje precisa dar um passo de fé e dizer: eu precisava tomar uma decisão de abrir o meu coração e dizer: Deus, eis-me aqui, eu estou de volta nos teus braços para ser teu filho mesmo. Eu quero ser filho de Deus. Eu creio no Senhor. Eu quero viver os teus propósitos para a tua glória, mas eu não posso viver enquanto eu não for filho, enquanto eu não acreditar na identidade que o Senhor tem para mim. É possível viver uma vida nova, uma vida diferente. É possível viver outra vida que você nem sabe que existe, você nem conhece, mas você precisa dar um passo de fé. Se você der, você vai experimentar a vida de Deus. É uma vida nova. É uma vida nova. É uma nova identidade.
Deus está te chamando hoje para receber isso. Feche seus olhos aí. Feche seus olhos aí. Espírito Santo, se há alguém aqui hoje que precisa, essa pessoa, esse homem, essa mulher, essa jovem, esse jovem, esse adolescente, que hoje precisa dar um passo de fé, precisa renunciar o mundo, o pecado e dizer: eu creio, eu creio. O mundo diz que eu não posso, mas eu creio no que Deus está falando ao meu respeito. Senhor, se tem alguém assim agora, ajuda essa pessoa, Deus. Ajuda, Espírito Santo, que ela tenha coragem de dar um passo de fé agora, que ela tenha coragem, Senhor, de renunciar o pecado, o mundo, que ela tenha coragem de se aproximar da Tua presença, do Teu altar e dizer: Senhor, eu quero viver o Teu propósito, eu quero viver como filho. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Ora, igreja, levante suas mãos e ore, interceda agora, interceda agora. O Espírito Santo está agindo e convencendo corações que precisam viver pela fé o propósito e a identidade que Deus deu para cada um. Para quê? Para alcançar o destino. Há um destino para você. Você não está perdido, não. Mas você precisa dar um passo de fé agora. Vamos, venha, isso, o Espírito Santo te chama, o Espírito Santo te chama para viver um propósito lindo e maravilhoso. Levante as mãos e ore, igreja, nesse momento. Se tem mais alguém que precisa vir, vem, sai do teu lugar e venha mesmo e diga: Senhor, eu quero, pela fé, entrar na minha identidade de filho, eu quero pela fé viver, Senhor, o teu propósito. Ora, igreja, levante suas mãos aí, é um momento de guerra espiritual. O Espírito Santo é que está agindo e convencendo. O Espírito Santo está trazendo corações. Em nome de Jesus, queria pedir aqui a algumas pessoas que estejam aqui intercedendo e orando por essas vidas aqui, em nome de Jesus. Vamos orar e abençoá-las. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito Santo, oh Espírito Santo, vem, Senhor, vem, restaura todas as coisas, restaura. Nós abençoamos, Senhor, a tua filha e declaramos sobre ela o poder do teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor, firma os teus filhos, firma, Senhor, eles na identidade. Deus, tira eles da dúvida, tira eles, Senhor, da incredulidade nessa noite. Tira, Senhor, da incredulidade, do medo. Escute isso. Oh, Espírito Santo, teus pensamentos me definem. És a minha realidade. Ah, Jesus, é isso. Teus pensamentos me definem.
és a minha realidade. Abba, Abba, Abba Pai, chame por Ele. Eu pertenço a Ti. Abba Pai, eu sou teu. Abba, Abba Pai, Abba Pai. Eu pertenço a Ti. Abba, Abba, eu pertenço a Ti. Pertenço a Ti, meu Abba Pai. Abba, eu pertenço a Ti. Sim, Senhor. Teus pensamentos, Deus, me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. O Espírito Santo está agindo, hein? Oh, levante suas mãos. Levante suas mãos, igreja, e profetiza nesse lugar os pensamentos de Deus. Vamos, vamos. Teus pensamentos, sim, Senhor, me definem. Sim. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos. És a minha realidade. Tu és a nossa realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a Ti. Abba, Pai. Abba,
Tu és a nossa realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. És a minha realidade. Deixa eu dizer algo aqui. O Senhor liberou uma palavra de conhecimento aqui para o evangelista Fabinho, dizendo que existem algumas pessoas aqui que estavam travadas aí, que não conseguiram vir à frente, mas que estavam com a fé por um fio, que já não conseguiam mais acreditar. E Deus falou com você. Você não tem noção, mas Deus falou, eu sei que Ele falou, Ele falou com você, porque Ele te ama desde o ventre da sua mãe. Meu Deus, enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo direcionou o meu olhar e o meu coração para você, dizendo no meu espírito que essa palavra tinha a ver com as suas dúvidas e crises. Receba a palavra do Senhor no teu espírito como revelação agora. Ele é o teu Pai, e como filho você é o que Ele diz que você é. Se aproprie da sua identidade de filho. Seus desejos entram em conflito, mas pela fé obedeça, porque Ele vai te capacitar a viver o impossível. Porque todos nós vivemos pela fé. Todos nós só vencemos pela fé. Só pela fé. Eu não sou melhor do que você, nós não somos melhor do que ninguém. É porque nós cremos que Deus é capaz de nos sustentar. Não existe